verdadeiro. De Vou verdade. lançar o Diz verdadeiro. uma coisa, você entrou nessa parada do vagão, mas a primeira vez você sentiu, você ficou meio naquela, ou você já foi e falou assim, não, isso aqui pra mim é mamão com açúcar? Não, senti. Sentiu, né? Porque é Primeira a vez. galera que não tá nem esperando, né? Primeira vez eu fui de embalo. É mesmo? O meu parceiro mineiro, tá ligado? Tipo, é foda. O parceiro mineiro que não tá mais aqui, tá ligado? Ele tava rimando ele e o Silas, que na época o vulgar Scott. Nós tava indo pra Batalha do Santa Cruz. E aí eu vi os dois fazendo. E aí eu olhei assim. Aí eu olhei os caras fazendo. Eu falei, mano, será que o bagulho vira? Aí eu vi caindo as moedinhas. Aí eu pensei. Eu não tô fazendo nada. Vou me ajuntar com os moleques pra quando eu chegar lá no Santa Cruz eu tenho dinheiro pra comprar alguma fita, tá ligado? É, pelo menos tem o do Danone. Cê é louco. E aí eu fui e me ajuntei. Aí nós fez junto, aí quando nós chegou no Santa Cruz, só na ida de Itaquera até chegar à estação de Santa Cruz, lá na linha azul, tipo, fazer a Sim, fez a baldeação na baldeação Sé. na Sé. E aí, só nessa ida nós fez 70 conto. Aí dividiu. Porra, mano. É porque sábado era dia bom. Hoje em dia, por conta da pandemia, da economia Tá do osso. Brasil, tá embaçado. Aí nós fez 30 conto só na ida. Tipo, e não deu nem uma hora de trampo, tá ligado? E aí nós dividiu pra nós três. Aí depois eu fiquei pensando, caralho, quero colar de novo. Aí eu colei de novo com o mineiro. Aí nós foi fazendo, só que era horrível colar com o mineiro, porque ele não sabia fazer beatbox. Aí a caixinha descarregava, o beatbox dele nós chamava de pão com sanduíche. Ele fazia assim, ó. Pão com sanduíche, pão com sanduíche, pão com sanduíche, pão com sanduíche. Aí era embaçado pra rimar no bagulho. E aí, como que manda o pouco sanduíche, mano? Era pão com sanduíche, pão com sanduíche. Sanduíche, pão. Ia, mano. E aí, É, mineiro, pelo amor de Deus, hein, mineiro. Meteu um pouco sanduíche, pai. um pão com sanduíche. Aí, depois, quando tinha uma caixinha, ele desenrolava. Depois ele largou, ele virou poeta do vagão. Poeta do vagão. Poeta do vagão. Olha, Aí ele mano. lançava poesia. Mas aí, tipo, comecei com o Mineiro, aí depois eu comecei com o Salvador, aí tinha um Rasta que... Ah, você chegou a fazer com o Salvador? É o Salvador que me ensinou as manhas. Tipo, eu já tava rimando, mas eu Certo. ainda não tinha as manhas. Aí o Salvador virou e falou, mano, pum, 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 é isso. Então, pum, se você fazer essa rima assim, desse jeito, tá ligado? Pum, aí eu fui pegando as malícias, tá ligado? E aí nós criamos um coletivo de rimador do trem. O nome do coletivo era Comp Trem, que aí era eu, o Pedro, o Rasta, o Contelli, o Vini, o Salvador, o Mineiro, o Guinho também entrou pra Comp Trem. E, mano, e tinha o Pivete também, entrou pra Comp Trem, mas nós tínhamos o nosso coletivo que nós criou, Certo. de rimadores do trem do metrô. E aí foi, tipo, através da dica dos moleques assim, que aí eu não precisei procurar mais emprego, tá ligado? Olha aí, E aí eu mano. consegui, tipo, me sustentar suave com o dinheiro do vagão durante uma cota. Até vir, tipo, a pandemia, que aí eu dei uma brecada. Parei um pouco com o vagão, porque minha mãe é grupo de risco, tá ligado? Certo. E aí quando flexibilizou, que eu voltei, que eu fiz, tipo, 3 semanas de vagão. Aí começou a aparecer os eventos lá que nós tava conversando, Sim. tá ligado? Foi importante você falar isso daí justamente pra rapaziada. Eu nunca tinha pensado nisso, velho. Por isso que eu falo, cada podcast que tem aqui, mano, todo mundo acha que tá aprendendo, mas acho que quem aprende mais sou eu, tá ligado? Tipo, eu gosto desse formato porque eu aprendo várias coisas. E você acabou de me ensinar uma parada aqui, mano. Eu não lembro, de verdade, eu não lembro ter pegado um metrô e ter alguém fazendo uma rima lá passando chapéu. Mas você pode ter certeza, mano. Se aparecer alguém fazendo uma rima agora e passando chapéu, mano, se eu tiver uma moeda eu vou jogar lá, ou uma nota eu vou jogar. Porque eu não tenho noção, eu não tinha noção que esse dinheiro aí, mano, de repente é pra alimentar um sonho, mano. Porque ali é o começo da parada. Você entendeu? E de repente é um incentivo pro cara, tipo, conseguir umas paradas maiores do que o trem. Que nem ele falou, Fabi, que ele... Primeira vez que ele rimou, mano, ele pegou da linha vermelha até Santa Cruz, fez baldeação na Sé, tava em 3. Ele se juntou com os meninos e deu 70 cruzeiros, mano. Eles dividiram em 3, ali já deu pra eles se virarem ali, entendeu? Então, parece que não, mano, mas vira que meio que uma profissão, pelo menos pra manter ali e, né, e pá. Agora me diz uma coisa. Quais são as peculiaridades, por exemplo, de rimar no metrô? Qual é a diferença? Qual foi o toque, assim, que o Salvador te deu que fez a diferença pra você, assim? Porque você já era rimador, mas deve ter alguma diferença, né, mano? A abordagem com o público. O mal dos Ah. MC de batalha, quando ele vai rimar no metrô, é porque ele quer mostrar que ele é bom na rima,
tá ligado? Tipo, eu consigo fazer uma flipada, eu consigo brincar com a métrica, eu consigo fazer, tipo, a primeira palavra rimar com a terceira e a segunda rimar com a quarta. Então, tipo, o mal do MC de batalha é ir pro vagão e querer demonstrar o nível. Aí o Salvador virou pra mim e falou assim, mano, a cena é o carisma, tá ligado? É totalmente diferente. É você, tipo, olhar ali pra uma moça que tem o cabelo loiro, tá ligado? E aí, tipo, você virar e falar assim, não sei o que, eu preparo. Como tem moça bonita na cidade de São Paulo, tem a loira do tchan e a loira do banheiro. Mas hoje eu encontrei a loira do dinheiro. Aí o pessoal já. É o carisma. É o vendedor, mano. Essa é a ideia de vendedor. Com essa ideia aí, você vende qualquer coisa, mano. Aí ele me deu esse toque, tá ligado? E também, tipo, o toque de, tipo, você. Apresentação, que tipo, o seu show já começa na apresentação, tá ligado? E foi um toque que eu também peguei do Alê no Rio de Janeiro, que quando eu vou pro Rio de Janeiro eu também faço uns vagão lá no Rio. Que o bom dia, o boa tarde, boa noite é muito importante pro artista do vagão, tá ligado? Se você chega no vagão, você se apresenta, e aí você fala pra responder o seu boa noite, bom dia, boa tarde, e aí você dá um boa noite, bom dia, boa tarde falando alto, e poucas pessoas respondem, você já sabe que você tem que rimar pouco naquele vagão. Porque se a pessoa, ela não tem o ânimo pra te dar um bom dia, ela não vai ter o ânimo pra te ouvir nem pra te ajudar, tá ligado? Então já é um vagão que você sabe, tipo, vou fazer porque eu me apresentei, mas não é um vagão bom. Agora, se você vira e faz a apresentação e dá um bom dia, aí você escuta, eco, né? bom dia, aí você já fala, ixi, Já ganha ali, mano. vou rajar. Essa é a gira do Rio de Janeiro, vou rajar, menor. Aí já era, você já pum, pum, pum. Mas aí as dicas eu fui colhendo com várias pessoas durante o tempo, mas Salvador é como ele, tipo, tava na vivência mais comigo, além dele dar as dicas, eu via o que ele fazia, tá Você ligado? observava também, Eu observava, que nem ele comigo na batalha, tá ligado? Eu ia rimando, ele já via a presença de palco, pum, como eu entregava, os assuntos que eu abordava, ele, pum, ele ficava assim, tá ligado? E aí quando ele tava no vagão também, ele tava lá, eu ficava assim. Tanto que, tipo, nós até zoava, tá ligado? Que tinha vez que eu ia tipo, observar ele, aí ele já tava me observando. Aí nós começava a se xingar, tá ligado? Tipo, tá chapando, não sei o que, nós falava de Sharingan, Naruto, que é tipo um olho que copia o jutsu, tá ligado? Certo. Aí eu ficava brisando, entendeu, cachorro? Mas, tipo, o bagulho foi da hora, mano. Foi um aprendizado da hora pra mim, assim, que hoje em dia eu consigo me virar, tá ligado? Tipo, eu sei que de fome eu não passo, tá ligado? Eu vou correr atrás do meu sonho, fazer de tudo pra virar. Se Deus quiser, vai virar. Mas se eu quiser, eu posso, tipo, ir pro vagão, tá ligado? Ou então eu posso ser cabeleireiro, que eu tenho um curso de cabeleireiro, Você tá corta o ligado? cabelo também. Eu tenho um diploma de cabeleireiro, só que aí eu tenho que voltar a cortar de graça pra eu poder pegar a manha de novo. Certo. Porque senão, se eu for ir num salão.